capítulo 25, no versículo 37 e 38. Glória a Deus, vocês acharam? Ok, deixem aberto aí, eu vou contar uma história primeiro e depois nós vamos ler o texto. Muito bem. Tinha uma cidadezinha que ficava bem perto de uma montanha. E nessa montanha tinha uma fonte de água mineral, cristalina, uma água maravilhosa. Uma água limpa, fresquinha, já descia gelado lá da montanha já, tão bom que era. E a cidade toda era abastecida por essa água que vinha da montanha. E as crianças tomavam dessa água, os velhos tomavam dessa água, os jovens, os adultos todos tomavam, os animais, as plantas eram regadas, a cidade era linda, todo mundo tinha uma saúde, os cabelo das mulheres era uma maravilha, tudo lavado com água mineral, imagina, tinha os cabelos lindos a mulherada da cidade. Aí um dia, o prefeito da cidade, ele tomou uma decisão, porque lá nessa montanha tinha uma casinha e tinha um homem que morava lá, era o guarda das fontes, e ele que cuidava da fonte da água mineral que vinha para a cidade. E aí o prefeito da cidade falou, não, nós estamos gastando um dinheiro aí desnecessário, porque a água já é mineral, para que ter alguém para cuidar de uma água que é mineral? Vamos enxugar a máquina aí, vamos enxugar. E demitiram aquele funcionário, tido como guarda das fontes. Ok, passaram-se os dias. E aí, de repente, deu uma epidemia na cidade. E foi aquele bururu, todo mundo, ou bululu, sei lá eu, mas todo mundo ficou doente. E tiveram piriri, e tiveram problema de pele, e os cabelos das mulheres começaram a cair, e virou um auê na cidade terrível. Então foram fazer exames, e traz um médico, outro, até que alguém resolveu examinar a água. E descobriram que o problema estava na água. E aí foram ver a fonte, então. Como que uma água mineral trazendo problema? Foram até a fonte. E chegando lá na fonte, a fonte estava entulhada. Quase nem achavam, estava difícil de achar onde é que era a fonte da água mineral. Porque ela estava entulhada, entupida de galhos, folhas de árvores apodrecidas, restos de animais mortos. E estava horrível aquele lugar. Então o prefeito falou, não tem jeito, temos que contratar o guarda das fontes de novo. E chamaram o homem outra vez para limpar e desentulhar aquela fonte de água mineral, que estava totalmente contaminada. Limpou e a água começou a correr bonitinha, limpinha, gostosa outra vez. Ok, vamos ler a Bíblia agora. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 37 e 38. 1 Samuel 25. Perdão. 1 Samuel 25, 37 e 38. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração. E ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Oremos.
Pai querido, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigada pelo privilégio de termos a Tua palavra traduzida na nossa língua, Pai, no nosso idioma, e nós podemos aprender mais de Ti nessa tarde. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, Tu que tens a liberdade total e cabal, vem e falar aos nossos corações, toca-nos de forma contundente nessa tarde, reorganiza os nossos pensamentos, redireciona os nossos passos. Vem, Espírito Santo de Deus, convence a cada um de nós naquilo que precisamos mudar, envolve-nos com a Tua presença gloriosa e santa hoje aqui, remove toda dispersão de pensamento, cansaço, sono, inquietação, irrequietação, que sai em nome de Jesus, toda resistência seja quebrada em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, move com a Tua glória neste lugar, Pai, que do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso, sejamos impactados pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Provérbios 4, 23, diz que do coração procede a fonte da vida. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procede a fonte de vida. Então, as fontes da nossa vida procedem do nosso coração. Daí, então, dá para você entender um pouco da história. Um coração, ele pode ser um coração limpo, puro, que produz coisas boas, mas esse coração pode vir a se contaminar, se entulhar, se entupir de coisas que não são boas. A história fala sobre isso, fala sobre uma fonte. E o nosso coração, dele procedem as fontes de vida. Pergunta para quem está perto de você: e o coração vai bem? Obrigado. Como vai o teu coração? Pergunta como é que vai o coração aí do nosso irmão, nossa irmã. O nosso coração, amada igreja, ele é como alguém suspeito. Nós temos aqui major, sargento, acho que não temos tenente aqui, né? Acho que não tem soldados, enfim. Mas quando tem alguém suspeito, você fica de olho, não fica? Você fica esperto. Você fica vigiando cada passo dessa pessoa, onde vai, para onde está olhando, o que pegou, o que tem na mão, como entrou, como saiu, que roupa que está vestindo. Fica cuidando. Quando tem alguém suspeito, a gente fica de olho. O nosso coração é um cara suspeito, que nós temos que manter os olhos nele, vigiando ele, policiando ele, cuidando do nosso coração, para que ele não tome atitudes que não são boas, né? Que não leve a gente mais para perto de Deus. Eu tenho que estar cuidando do coração. Nosso coração, ele é a pior parte do nosso corpo quando nós não temos Jesus. Mas ele pode ser também a melhor parte do nosso corpo quando nós temos Jesus. No coração está as fontes de vida. O nosso coração, esse coração aqui não é no sentido carne, né? No sentido literal da palavra, mas no sentido metafórico. Estou falando sobre emoções, estou falando sobre mente, eu estou falando sobre vontades. Então nós temos pensamentos, sentimentos e vontades que procedem do nosso coração. Esses sentimentos que nós temos, nós falamos, vem do coração. Esse coração é mente. O que é que a minha mente está produzindo? O que é que está trazendo para as minhas ações? Pensamento, diga assim comigo: pensamento gera sentimento, e sentimento gera ações. Então está tudo ligado: pensamentos, sentimentos e ações. Essas ações nossas, decisões nossas no dia a dia, né? O nosso coração revela quem nós somos. Nosso coração vai revelar quem de fato nós somos. Como a gente vive, como a gente negocia, como nós somos como cristãos. O nosso coração vai revelar a forma como nós falamos, o jeito como nós nos tratamos uns aos outros. O nosso coração vai dizer para nós, porque o nosso coração, ele comanda o que nós falamos, ele comanda o que nós sentimos, ele comanda o que nós agimos. Às vezes nós colocamos a culpa tudo no diabo, né?
Ah, foi o diabo que me fez fazer isso, foi o diabo que me fez fazer aquilo. Mas o nosso coração comanda, o teu coração comanda, o teu coração toma decisões, o teu coração te leva para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Por isso nós precisamos nos voltar aqui para a palavra e aprender nessa noite como anda o nosso coração. O Salmo 66, versículo 18, diz que o que nós guardamos em nosso coração determina o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós guardamos, o salmista começa dizendo, olha, se eu desse, vou falar com as minhas palavras, se eu desse ouvido à vaidade, o Senhor não estaria envolvido comigo. Então, aquilo que eu armazeno, aquilo que eu guardo no meu coração, vai determinar o meu relacionamento com Deus. O que é que nós temos guardado dentro do nosso coração? Sendo que Hebreus diz, longe de vós, toda raiz de amargura, porque a raiz de amargura, ela brota, ela contamina, ela perturba. Então, às vezes nós vamos armazenando dentro do nosso coração, estocando, guardando, entulhando o nosso coração de ressentimentos, de mágoa, de revolta, de indignação, de inveja, de ciúmes. Nós vamos entulhando, nós vamos guardando lá dentro do coração como se fosse um depósito. E isso vai determinar o nosso relacionamento com Deus, porque Deus não se relaciona com esse tipo de sentimento, com essas ações que nós costumamos colocar dentro de nós. O texto que nós lemos fala de uma história muito conhecida para todos aqui, quem sabe para todos, Talvez alguém nunca tenha ouvido, mas fala da história de um homem, e um homem que é descendente de Calebe, um homem chamado Nabal, e um homem que é descendente de Calebe. Quem foi Calebe? Calebe foi aquele homem que quando Moisés mandou 12 espias pela terra, voltaram os 12, desses 12 estava Josué e Calebe, 10 tinham visão de gafanhoto, 10 disseram, nós não vamos na terra, lutar contra a terra, não vamos conquistar a terra, porque lá tem gigantes, mas ali estava Josué e Calebe, que tinha visão, enxergava pela ótica de Deus, e eles disseram, não, nós vamos, o Senhor nos deu a terra, e nós vamos. Desse homem, de Calebe, da descendência de Calebe, surge, aparece Nabal. Nabal é tido como um homem de Belial, é tido como um homem mau, é tido como um homem ruim. Se você voltar aí um pouquinho no versículo 25:2, você vai encontrar, havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, estavam tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher, esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Oh, meu Deus, que decepção. Era da casa de Calebe. E era um homem duro, maligno, Belial. Ele era um homem, cabeça dura, a gente podia dizer hoje aqui. E desse homem, nessa casa, tinha uma mulher chamada Abigail. Ele era um homem rico, enfim, e um dia ele está tosqueando as ovelhas. Eu vou retomar a história para você que não conhece. Ele está tosqueando as ovelhas, e então Davi envia 10 dos seus soldados, dos seus guerrilheiros, aliás, até a casa de Nabal, e manda pedir um pouco de alimento para eles. Por quê? Quando as ovelhas estavam espalhadas nas montanhas, muita ovelha ali, o Davi tinha 600 homens com ele. E esses 600 homens cuidaram para que ninguém roubasse essas ovelhas, para que ninguém roubasse. Eles ajudaram os pastores das ovelhas de Nabal. Agora, o Davi precisa de alimento, sabe que o Nabal está tosqueando as ovelhas. Quando tosqueava a ovelha, ele matava algumas ovelhas e fazia um churrascão para os tosqueadores. Ele falou, é a minha vez agora. E quando ele manda os guerrilheiros dele para lá,
E os guerreiros, os homens, os soldados de Davi chegam e fala ali dizendo, olha, Davi mandou que nós viéssemos aqui, porque nós guardamos os seus pastores, os seus tosqueadores, e nós precisamos de alimento. Esse homem, ele diz assim, quem é Davi? Quem é Jessé? Tem muito escravo fugitivo por aí, dizendo-se, Senhor, eu vou tirar das ovelhas, da carne que eu vou fazer para os meus tosqueadores, das reses que eu matei, para dar a alguém que eu não conheço de jeito nenhum. E esses soldados voltaram para Davi. Contaram a ingratidão, contaram a insensibilidade do coração daquele homem duro. E quando Davi ficou sabendo, Davi se irou extremamente. Olha as reações do coração aí. Davi, ele se irou. Mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem que tinha sido ungido na casa de Jessé para ser o sucessor do trono de Saul. Davi não era o homem que tocava a harpa. Davi não era o homem que cantava. Davi, ele se irou. E ele falou, pegou 400 homens e falou, vamos lá agora. Vamos descer, que agora nós vamos matar tudo. Nós vamos acabar com a espécie de Nabal e daquela família toda. E quando eles estão prontos, embanharam suas espadas para virem, um empregado da casa de Nabal. Olha que interessante pensar em algumas coisas. Na casa de um homem de coração duro, mau, insensível, tem uma mulher que é uma mulher formosa, uma mulher prudente, uma mulher abençoada. E dentro dessa casa tem um empregado que tem um coração sensível. E esse empregado chega para Abigail e fala para ela assim, olha, o patrão aí fez besteira hoje, cometeu asneira. Diz que não vai dar comida lá para o povo de Davi, não. E o povo de Davi está descendo para cá, vai acabar com a gente. Ah, lá vai a mulher prudente, sábia, juntou um monte de alimentos que ela tinha por ali e foi encontrar com Davi. E ela vai, e ela impede que uma chacina aconteça na casa dela, na família dela. Ela chega diante de Davi e ela se joga no chão e ela fala para Davi, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Ela traz para ela a culpa. E ali ela consegue aplacar o coração de Davi. Ele recebe os presentes que ela deu. E ele ainda agradece e fala que bom, graças a Deus, né? Que você vê, ele não usa essa expressão, mas ele agradece por ela ter vindo e impedido a ele de desembainhar a espada e cometer uma atrocidade. Essa mulher volta para casa. Ela volta para casa e ela encontra uma festa de reis. Quando você lê aí no capítulo 2, você encontra que o marido dela está fazendo uma festa digna de reis. Ele fez um banquete e todo mundo está lá dançando, comendo, bebendo. E ele já está alterado de tanto beber vinho. Ele bebeu muito e ela observa. Ela observa e ela tem a sabedoria de não conversar com esse homem agora. Ela olha e ela tem ações de quietude. Olha as decisões do coração. Eu quero que você vá observando nessa história as reações do coração. Ninguém mandou que ela fosse impedir Davi. O empregado comentou, ela tomou a decisão, ela juntou os alimentos, ela foi até Davi. Ninguém pediu para ela se humilhar na frente de Davi. Ela se jogou na frente dele, se prostrou e trouxe a culpa para ela. Olha o coração, decidindo, o coração tomando caminhos. Um tomou caminho para a morte, porque Nabal tomou o caminho para a morte. Ele fez a escolha, e uma escolha má. O empregado fez uma escolha, uma decisão sábia, chegou para a patroa e contou. Agora a patroa, Abigail, toma uma decisão de sabedoria e ela age em direção a salvar a casa dela. Vai pensando nos corações e nas decisões dos corações. Ela volta. Ela podia ter aproveitado que ele estava bêbado, não é? Falar assim, bom, já que ele está bêbado mesmo, eu vou contar para ele que eu fui lá levar a comidinha para o Davi, porque amanhã nem vai lembrar mesmo, assim, ele não vai nem brigar comigo, né? Ela podia ter pensado desse jeito, mas ela teve a sensatez, a prudência
porque ela poderia ser morta por ele também na hora. Quem mandou você sair daqui e dar comida para aquilo que eu disse que não era para dar? E matá-la. Ela decidiu calar. Decidiu calar. Um coração guiado pelo Espírito de Deus é um coração que sabe falar na hora certa e calar na hora certa. E ela calou. Ela calou e ela esperou a noite toda. Pergunta para quem está perto de você: você conseguiria calar? Às vezes vai cosquinha na língua para contar algumas coisas, né? E ela calou, ela silenciou. E aí, chegado o outro dia, então, quando chegou o outro dia, ela esperou a ressaca passar, a dor de cabeça ir embora, esperou ele estar bonzinho, zeradinho. Aí ela foi lá conversar com ele. Eu imagino ela indo falar assim, calminha, né? Oh, meu amor, tem uma coisa para te contar. E ela chega para ele e ela conta para ele o que ela fez. Um coração que não esconde, ela conta. Ela contou o que ela fez. Eu peguei lá todos os alimentos, eu fui atrás de Davi, eu procurei ele, porque ele ia vir, ele ia matar a nossa casa, ia matar os nossos empregados, ia destruir todos nós. Ela conta o que ia acontecer com a família dela, com a casa dela, por conta das ações do marido, e como ela interviu, ela conta. E quando ela conta, o texto que nós lemos diz que ele se amorteceu nele o coração. Paralisou. Ficou estático. O choque foi tão grande. Tá? Descompassou o coração. Desacelerou. Não sei o que aconteceu com o coração, mas amorteceu. Ficou sem reação. O impacto foi muito grande na vida dele. Por conta de tudo aquilo que aconteceu. Eu não sei se ele ficou bravo, se ele ficou com medo, o que aconteceu. Mas o que chama a atenção aqui é que o coração dele se amorteceu. Um coração amortecido. Vamos falar sobre 2 pontos aqui de um coração amortecido. Um coração amortecido é um coração que não reage. É um coração que não tem ações, não tem decisões que são favoráveis ou desfavoráveis. Mas vamos pensar aqui, um coração amortecido, diga comigo, um coração amortecido fica insensível diante da gravidade do pecado. Um coração amortecido, ele fica insensível diante da gravidade do pecado. Quando um coração é amortecido, o coração, ele pode se amortecer no sentido de esfriar, de acomodar, de ficar chocado, traumatizado com alguma situação. Esse coração, ele vai se tornar um coração insensível com o pecado. Pecado para eles é festa. Pecado para um coração insensível, para um coração amortecido, é festa. Tudo pode, tudo é muito relativo. Ah, não é dessa maneira não. É muito radicalismo. Vai amenizando as coisas. Abra comigo a Bíblia em Mateus 15, versículo 19. E olha o que a palavra do Senhor diz. Mateus 15, versículo 19. Vai dizer para mim e para você. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Olha que interessante. Se você vê o versículo 18, diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Obrigada, meu amado, pela água. Glória a Deus.
olha a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, um coração que é amortecido, para ele, amado, ele está cheio do quê? Ele está cheio de mau desígnio, de homicídio, de adultério, de prostituição, de furto, de falso testemunho, de blasfêmias. E passa a cometer isso com uma insensibilidade muito grande, achando que tudo isso é normal. Porque procede de dentro. E aí a gente começa a arrumar as desculpas, né? Eu fui tentado. Eu fui levado a isso. Satanás armou para mim. Criou uma situação para mim. Por isso que eu caí nessa. Mas aqui a Bíblia está dizendo que procede do coração. Vem de dentro o que contamina. Vem de dentro. Está lá dentro do coração. Está escondido. Está o pecado agasalhado dentro do coração. Quando nós vamos nos deixando amortecer, o pecado vai sendo agasalhado. Uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, outra depois. Tudo passa a ser normal. E nós temos que nos lembrar que o nosso coração é a sede das nossas decisões. Nosso coração, ele é a sede das nossas decisões. Nós tomamos decisões. Nós, como a Abigail tomou decisão, como Nabal tomou decisão, como o empregado da casa tomou decisão, como Davi tomou decisão. O nosso coração, ele é sede de decisões. Nós decidimos. E se o nosso coração, ele está amortecido, ou você vai se deixando amortecer, vai esfriando, vai agasalhando o pecado dentro dele. As decisões que nós vamos tomar a partir daí são decisões para a morte e não decisões para a vida. Se nós pensarmos lá em Mateus 24, fala dos dias de Noé. Os dias de Noé, as pessoas zombavam do pecado. Nos dias de Noé, o povo ria do pecado. Noé construía a arca para a salvação da sua família, mas o povo zombava, o povo ria, o povo casava e se dava em casamentos. Está lá em Mateus 24, 37. Casava, dava em casamento, festava, bebia, comia, zombava, aprontava. Zombavam do pecado. Imagina, Deus vai mandar chuva. A consequência disso foi o dilúvio. O dilúvio veio e a destruição aconteceu. Se nós pensarmos também nos dias de Ló, os dias de Ló, lá em Sodoma, lá em Gomorra, o pecado era assustador. Hoje, amados, parece que nós estamos vivendo os mesmos dias, ou estamos vivendo os mesmos dias. Dias de Sodoma, dias de Gomorra. A promiscuidade tomou conta da terra e o povo zombava do pecado. Que pecado? Que pecado? A liberdade. Nós somos um povo livre. E a consequência de Sodoma e Gomorra foi uma chuva de fogo e enxofre que consumiu todo aquele povo, que consumiu toda aquela cidade. Sabe, amada igreja, o pecado é o empregado que tem o salário mais oneroso da face da terra. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando nós pensarmos no pecado, nós temos que pensar, ele ganha um salário alto. O salário dele é a minha morte. O diabo veio para matar, o diabo veio para roubar, o diabo veio para destruir. E ele tenta de todas as maneiras para que nós nos tornemos cristãos insensíveis. Que nós tornamos insensíveis à palavra de Deus. Coração amortecido que não dá ouvidos ao que a palavra diz que tem que ser. Se a palavra diz A é A, não é B. Se a palavra diz em pé, não é sentado. O nosso coração vai ficando religioso, vai amortecendo, vai acomodando. E isso vai gerar morte. Traz morte para as nossas vidas. Morte espiritual, morte da alegria,
morte da fé, morte da esperança. Um coração amortecido não tem fé, um coração amortecido não tem esperança, um coração amortecido não tem alegria, um coração amortecido não tem palavras de vida nos lábios, só tem palavras de maldição. Um coração amortecido não tem palavras abençoadoras, só tem palavras murmuradoras. Um coração amortecido é um coração gelado. Está todo mundo cantando, levantando a mão, dando glória a Deus, e a pessoa está lá, uma geladeira, um freezer ambulante. Um coração amortecido, ele não tem sensibilidade com as coisas de Deus. Ah, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando, e a pessoa está indiferente a isso. Ah, nós vamos ler a Bíblia em 10 minutos. 1000 pessoas vão ler a Bíblia toda em 10 minutos. E a pessoa está insensível. Coração amortecido. Cutuca teu irmão aí do lado de novo, fala assim: vigia com o teu coração. Nós vamos ver também, vigia na terra, né, pastora? Isso mesmo, vigia na terra. Um coração amortecido, ele adia, ele posterga, ele empurra com a barriga o dia da salvação. Um coração amortecido, ele é insensível à voz do Senhor chamando a salvação, chamando a libertação. Ele adia a urgência da salvação. A salvação é para hoje, amados. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não deixa para o mês que vem. Há quem diga assim: ah, mas o ladrão da cruz, ele recebeu Jesus lá no último momento. E se você não tiver o último momento? Nós vamos empurrando, nós vamos deixando para depois. Sabe, amados, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Senhor para limpar os nossos corações. Talvez você pense nessa tarde assim: ah, mas o meu coração, ele está cheio de toda a contaminação. O meu coração está cheio de pensamentos maus. O meu coração, ele está insensível. Eu não consigo mudar o meu coração. Você não consegue mesmo. Não é por você que esse coração vai ser mudado. Não é pela sua força que esse coração vai ser mudado. Olha em Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer: purifiquei meu coração, limpo estou do pecado? Quem é que pode dizer isso? Dizer: olha, eu limpei meu coração, eu estou limpo do pecado, eu me purifiquei. Salomão, ele está em Provérbios questionando: quem pode dizer: purifiquei meu coração, limpo estou do pecado? Quando você olha para João, capítulo 15, versículo 5, ali diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos que estão ligados em mim. Sem mim nada podeis fazer. Então diga comigo assim, igreja: eu preciso de Jesus lavando, limpando, tirando a insensibilidade, o amortecimento do meu coração. Tudo que você precisa é de Jesus. Você precisa do Senhor te lavando, te limpando, te trazendo vida, restaurando o seu coração, te dando um coração novo, te dando um coração sensível à voz do Senhor. Um avião, ele estava para aterrissar no aeroporto em Paris, já há algum tempo isso. E esse avião, ele, na aterrissagem, ele bateu, caiu, explodiu, matou 122 pessoas. E depois, fazendo as avaliações lá do voo, constataram que mais 1 minuto e meio, se tivesse 1 minuto e meio, ele teria aterrissado tranquilamente e todas as pessoas teriam sido salvas. 1 minuto e meio, parece um tempo tão insignificante, tão pouco, né? Mas 1 minuto e meio fez uma diferença enorme naquele avião, naquele voo.
Se tivesse tido esse 1 minuto e meio, não tinha acontecido aquela tragédia. Então o tempo, ele é muito importante para nós. O tempo é hoje, o tempo é agora. Não dá para nós adiarmos a urgência da salvação. Não dá para pensar assim, ó, domingo que vem eu venho, quarta-feira eu venho, terça-feira na célula, outro dia eu vou entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu vou entregar o meu coração, eu vou me tornar um cristão, porque nós não sabemos. Tiago diz isso, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou edificar uma casa, se o Senhor quiser, porque se o Senhor não quiser, Ele tira o nosso fôlego agora e nós morremos. A nossa vida, ela é como um conto ligeiro, é como fumaça que desvanece, é como a nuvem que desaparece, é como a planta, a florzinha que nasce e ela é bonita hoje, amanhã ela seca e já não existe mais. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, para nós entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus e vivermos uma vida de inteireza com Ele, uma vida aliançada com Ele. Como Romanos disse, para o Senhor vivemos. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morreremos. A nossa vida precisa estar assim em Cristo, estar assim com o Senhor. Não dá para viver uma vida com Cristo com um coração amortecido, um coração insensível, um coração longe, onde eu venho para a igreja, mas é só um ritual. Eu venho, mas é só uma tradição. Eu venho, mas eu sou um crente de herança. Eu herdei essa salvação por herança. Meu pai, minha avó, meu tio era dessa igreja, eu também vou ser. Mas o Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele, quer te dar um novo coração, pois a promessa do Senhor é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus tem mudanças para nós, Deus quer fazer mudança em nós. Quando eu penso nesse texto, pensar que Deus, Ele é o único capaz de poder lavar e limpar o nosso coração e transformar a nossa vida a ponto de dentro de nós jorrar rios de água viva. O Senhor tem rios de água viva para o meu coração, para o teu coração, né? O Senhor diz que de dentro de nós vai fluir rios de água viva, mas eu preciso ter o meu coração em Cristo, totalmente em Cristo. Às vezes nós vamos nos tornando insensíveis, insensível com a necessidade do outro. Como que Nabal foi insensível com a necessidade de Davi. Como ele foi insensível, ele foi ingrato. Quando Davi tinha dado para ele o cuidado de todos os pastores das ovelhas, agora ele é insensível, ele não tem a sensibilidade de dar comida àquele que precisa, ele não tem a sensibilidade de ajudar aquele que o ajudou um dia. Às vezes nós vamos ficando assim também, nós vamos amortecendo, nós deixamos de sentir a dor do outro, a necessidade do outro, o problema do outro, deixamos de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, deixamos de caminhar 1 milha, 2 milhas com o irmão, de dar a túnica e a capa para o outro que precisa. Nós vamos amortecendo. O sangue de Jesus tem poder. Nós não podemos ser uma igreja de coração amortecido, porque se nós voltarmos lá na palavra, em Samuel, 1 Samuel 25, 37, diz que se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Quando o coração amortece, a pessoa fica como pedra. Pedra sente, pedra fala, pedra abraça, pedra beija, pedra dá alguma coisa para alguém, pedra pronuncia palavras boas para alguém. Pedra é pedra. Pedra não tem movimento, não se movimenta, não dá um passo em direção ao outro. Ele foi amortecido e ficou como pedra. Meu amado, minha amada, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, que você jamais se torne um cristão pedra, um cristão estático, sem movimento, sem ação, sem sensibilidade nenhuma. Ele ficou assim por 10 dias. Depois de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Então ele não morreu
do amortecimento. Ele não morreu de ter ficado como pedra. Ele morreu porque o Senhor feriu ele depois de 10 dias. Ele teve 10 dias para arrepender. Ele teve 10 dias para poder consertar. Mas ele ficou duro. A palavra do Senhor diz que um homem que é repreendido muitas vezes endurece a sua cerviz, virá repentina quebra sem que haja cura. Eu não posso mais me manter duro desse jeito, dura dessa forma. Repreendido culto após culto, uma pregação atrás de outra pregação, e o Senhor está falando, e o Senhor está tocando, e o Senhor está dando a você a oportunidade de mudar. O Senhor espera para ter misericórdia de nós, é o que a palavra de Deus diz. Ele espera para ter misericórdia de nós. Então o Senhor espera você mudar de postura, espera você se quebrantar, espera você se dobrar. Amados, não espere vir repentina quebra sem que haja cura. Foi o que aconteceu com Nabal. Ele amorteceu, o coração dele amorteceu, aí ele ficou duro, tipo, não vou fazer nada. Depois de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Então eu quero chamar você, igreja, nessa noite, a entregar a sua vida.